Rafael, existe uma diferença entre o jornalista crítico e o ex-jogador de futebol. Há uma diferença absoluta, radical. Uhum. E eu falo isso porque... Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto. E assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro Bet... É a mais alta. É a mais É a alta. mais alta. Igual o Mauro César, que você gosta também, que a gente teve aqui recentemente. Que Adoro o ele Mauro uma galera aí. César, adoro o Mauro César, entendeu? Apesar dele ter muito haters, como eu tenho hater pra cacete, cara. E, enfim, mas é um cara faz um jornalista de alto nível, né? Que é isso que a gente precisa, né? Porque houve um determinado momento, bom, eu sou da época que eu assistia a Mesa Redonda na TVE vou te falar quem, Nelson Rodrigues, Luiz Mendes, Inácio Werneck Sodré, o irmão do Aquiles Chirol, era o Chirol, ele tinha o nome Chirol, era irmão, mas muito bom também. Era um time da pesada. Era Sérgio Cabral, o pai. Sérgio Cabral, o pai. Porra, um time assim. Até o Rui Porto eu peguei na época. Até o Rui Porto eu peguei. Então era um timaço, cara. Houve um determinado momento que a Globo achou por bem trazer para comentaristas de futebol ex-jogadores de futebol. Isso quem fez foi a Globo. Foi a Globo que iniciou esse processo. Uhum. Depois todas as outras emissoras seguiram atrás dele. E hoje a gente vive essa chuva de ex-jogadores, porque, Rafael, existe uma diferença entre o jornalista crítico e o ex-jogador de futebol. Há uma diferença absoluta, radical. Uhum. E eu falo isso porque eu estou trabalhando eu faço pesquisa no campo da música, eu sou um pesquisador, então é a mesma coisa. A crítica musical é uma coisa, né? É completamente diferente de você ficar falando, essa música é boa, fazer julgamento de valor. Julgamento de valor é uma coisa, né? Teu gosto pessoal, você como crítico musical pode ter o seu gosto pessoal. Lógico. Não é? Uhum. Isso é uma coisa. Agora, como crítico, você tem que abandonar essa questão de gosto pessoal e fazer um trabalho sério de pesquisa, isento. Isso. A mesma coisa no futebol, entendeu, cara? Entendeu? Então, assim, o que eu lamento é que nesses últimos anos a gente perdeu o crítico de futebol. Ainda tem alguns. Na Sport TV tem aquele cara, jornalista que eu gosto muito, que vive comentando partidas de futebol. Rizek, Marcelo Barreto? Não, nem Rizek, nem o Barreto, é o outro mais engraçado. O Carmona, Lédio Carmona? Lédio Carmona. É legal, né? Mal-humorado? Mas é bom, vem de uma escola do jornalismo, sabe? Porque crítica não é porque o cara foi jogador de futebol que será um bom crítico. A crítica está ligada à palavra, está ligado à análise, está ligado ao pensamento racional. Você está me entendendo? Não quer dizer, então, para mim, crítico de futebol tem que ter uma formação para isso. Lógico. O Mauro César tem uma formação para isso. Agora, é duro aguentar aí jogador de futebol falando de futebol. Qualquer um. É muito difícil, cara. Você não gosta de nenhum jogador de futebol? É muito difícil, cara. Eu não salvo ninguém, cara. Não salvo ninguém? Não, te juro, não salvo Júnior, não salvo ninguém, cara. É muito ruim. É muito ruim. Porque não sabe lidar com a palavra. A crítica, a análise de futebol é o pensamento racional, é você fazer um pensamento crítico. Né? Eu venho da época do Rui Porto, porra. Rui Porto era advogado, entendeu? Quer dizer, aí você vai pensar assim, mas você está querendo elitizar. Não é elitizar. Eu acho o seguinte, o comentarista de futebol, o crítico de futebol, ele tem que ter uma relação com a palavra, com a análise racional. Mais do que com a bola. Por que tem que ter com a bola? Por quê? A crítica é a relação com a palavra, com o raciocínio. Não tem nada a ver com um jogador de futebol, não.
Jogador de futebol, às vezes, pode ser um craque no campo. Pelé, porra. Pelé, caralho. Quanta a fama do Pelé, que não falava umas besteiras como Sim. comentarista. Eu dou o maior exemplo. Entendeu? O próprio Mauro César fala do que o Romário fala besteira, fala muita besteira. Não, para mim Quem falou besteira? O Romário ou o Mauro? Romário. Então, o jogador de futebol, para mim, não é referência em termos de comentário, em termos de crítica, em termos de jornalismo. Não é, nunca foi referência. Entendi. Caraca, não salva ninguém. Muito difícil. Felipe Melo tá chegando aí. Muito difícil. Felipe Melo vai ser como é comentarista da Globo. aquele cara, que gosta de rock? Casagrande. Casagrande. Não consigo, cara. É horrível o comentário desse pessoal. Não salvo ninguém enquanto comentarista de futebol, ex-jogador de futebol. Mas o Felipe Melo vai virar comentarista da Globo. E aí? O Felipe... Puta que pariu, cara. Tá falando sério? Aquele bolsonarista, tu tá falando sério? Tô. Tá mesmo? A Globo... a Parece Globo... que tá fechando, né? Ô? Puta que pariu. Caralho. Porra. Sem comentários, cara. Precisa de... Caraca, isso é muito bom, cara. Você não espera nada do Felipe Melo como... Puta que pariu. Cara, nossa, maluco, cara. Não tinha noção de nada, entendeu? E era bolsonarista mesmo, ficava falando. É terrível, cara. Terrível, né? Terrível. E ele, quer dizer, na época que ele foi para a Europa, ele até podia jogar uma bola legal e tal, né? Mas, assim, no Fluminense a gente sofreu muito com ele, com as pichotadas dele. A gente perdeu muita partida por causa de erros dele. Né? Inclusive recentemente, né? Recentemente. Tô falando recentemente, no Fluminense. Inclusive recentemente aí, que ele andou É. falhando realmente. Ele... Agora, tem uma equipe de torcedores de Fluminense que adoram ele, idolatram ele, é guerreiro, extremamente violento, sabe? Uma coisa é raça, outra coisa é violência. São duas coisas completamente diferentes. Concordo com você em relação à raça e violência. E ontem, no Flamengo Botafogo, você viu? Teve raça e violência. Você viu isso, não? Eu vi que coisa, né? E os cara jogadores do perdeu o dente. Botafogo, esperando, né? O pessoal. Eu tava lá no meio, sabe? Você tava lá? Você viu que eu tava no meio do campo, né? Eu tava assim, no meio do campo, tava no campo, Sei. cobrindo lá, fazendo as minhas vias de como é que é? Influenciador por uma outra marca que não patrocina o Barbacast ainda, então por isso não vamos falar dela aqui. E aí, cara, acabou o jogo, eu ia gravar aqui na beira do campo, eu ia gravar, meus comentários sobre o jogo e tal. Aí a confusão rolou, eu falei, caraca, a confusão tá brava. Quando eu cheguei, o pessoal do Botafogo tava ainda na beira do campo, não tava lá atrás, tava ali. Tanto que o Barbosa, que perdeu o pênalti, passou por mim, o vídeo tá lá no Instafly, inclusive. O Barbosa passou por mim, já com o lábio arrebentado. Dentro do campo, quando você tá dentro do campo, é o pior lugar para assistir. É o melhor lugar, assim, em termos de emoção, porque você vê as coisas acontecendo ali muito perto. Mas em compensação, quando tá no meio do campo, ou sabe, na intermediária, você não consegue entender. Não consegue entender o que tá acontecendo. Eu não entendi porra nenhuma. Então, quando eu cheguei lá, né, porque a saída tem que passar por ali. A televisão mostrou bem o Mostrou. Mostrou. Eu tava indo pra lá, aí tava indo pra saída, né? Que aí tem que passar ali no campo. Eu vi os caras do Botafogo, uma revolta do caramba, aí eu perguntei pra um, pra outro, aí uns ignoraram, outros falaram não sei e tal. Achando que eu era imprensa. Não tava lá de imprensa, né? Até tava, mas não era essa a minha... Eu queria curiosidade, entender o que tava acontecendo. Aí quando eu vi, cara... O Barbosa, que tomou o soco, foi o primeiro a passar e ficar lá esperando. Aí todo mundo veio e ficou esperando. Lá dentro do túnel. Do túnel, não no vestiário. E os jogadores do Botafogo esperando e os jogadores do Flamengo esperando. Aquela coisa assim. Falei, cara, o que vai acontecer aqui? Aí do nada veio o Gerson. Passa. Não, tem que ter medo, não. Vambora, porra. Aí passou, aí foi confusão, mais pancadaria, não sei o quê. Rapaz, mas ali foi violento. Ali foi violento. Você viu esse jogo? Eu vi o jogo. Viu a confusão? Vi o jogo, vi a confusão. E houve uma violência muito forte daquele jogador uruguaio, né? Que deu um soco. O Barbosa.
O Barbosa é o jogador uruguaio. Ah, não. É do Botafogo, Não, jogador do uruguaio. Flamengo, cara. Qual jogador? O De La Cruz. De La Sim, Cruz. sim. Deu mesmo, violento. A televisão mostrou com deu. clareza isso. É, entendeu, a cara? expulsão seria justa. Se ela viesse, seria justa. Eu concordo com você. Mostrou com clareza. Mas o jogo foi muito pegado, né? Foi pegado. Tá se criando uma rivalidade muito forte entre esses dois elencos. Tá. Agora, eu acho o Flamengo ainda tá sobrando. Sobrou contra o Fluminense, só não ganhou porque o Fluminense também tem que jogar. Os times adversários têm que jogar duro. Se não jogar duro, fodeu. Fudeu. Entendeu? Tem que jogar duro. O Fluminense verdade. jogou duro, conseguiu arrancar um empate. Sim. Mas o Flamengo é o time que está sobrando em campo, não tenha dúvida nenhuma. Ontem, por exemplo, ganhou com um elenco misto, time misto. Contra o Fluminense também jogou com time misto, tá? O Felipe Luiz tá revisando. Aliás, estávamos falando do Felipe Luiz. Mas antes eu queria só saber se você viu a questão do soco em si do jogador do Flamengo no Barbosa. Vi. A televisão mostrou com muita clareza isso. E o que você achou do soco enquanto luta? Tá um bom lutador, o nosso Aquele jogador Cleiton? que é reserva, né? Ele é garoto. reserva, Ele veio garoto da reserva. base agora. Foi lá e me deu, né? Agora, esse Favela venceu. esse argentino é foda, né? Esse argentino do Botafogo é violento, né? Ele é. Ele é violento. Ele pega e tal. duro. Ele Mas pega ele- duro, é. Mas engraçado, ele ali dentro na confusão dentro do campo e tal, você que tava revoltado. Mas quando ele passou, cara, ele passou falando com as pessoas, não com as pessoas do Flamengo, mas com as pessoas. Ele tratou todo mundo bem. Na saída do jogo, já arrebentado, sem dente, ele tratou todo mundo bem. Eu achei isso curioso, porque o cara dentro do campo, os caras se transformam, né? Mas fora do campo, o cara parece ser um cara cordial, assim, entendeu? Eu achei, isso me chamou a atenção, porque o cara revoltado, com a boca arrebentada e sem dente, a primeira pessoa que chegasse na frente dele podia dar um empurrão, mandar tomar naquele lugar e tal. Ele não, ele tratou todo mundo com cordialidade. Eu achei interessante isso. Eu nunca mais vou me... Quando a gente fala dessas brigas, ficou uma na minha infância, que foi uma briga histórica, né? E as pessoas experientes aí, com mais ou menos a idade que eu tenho, vão se lembrar. Foi uma decisão Flamengo e Bangu, e o Bangu sobrou em campo. O Bangu estava dominando. O Bangu é um timaço Castor nessa de época. Andrade, o cara. O Bangu é um timaço nessa época, né? E o Flamengo tinha um jogador chamado Almir Pernambucano, Lembro, eu lembro. que acabou sendo morto, né? Foi uma briga, deram um tiro e ele morreu. E o Almir Pernambucano deu um pega no jogador do Bangu chamado Ladeira, que era um jogador muito bom também. O Bangu tinha um timaço, tanto que o Bangu ganhou acho que ganhou de 3-1 do Flamengo. O Bangu foi vice-campeão brasileiro, né? O Flamengo tinha um jogador chamado Onça. Não sei se você se lembra. Não, Era não desse, lembro. Eu já ouvi falar, mas não lembro. E aí, cara, foi espetacular, porque o Almir saindo atrás, correndo atrás. E isso daí na briga mesmo, querendo brigar, e brigando mesmo. Porque o Flamengo desesperado, porque o Flamengo não conseguiu, né? E o Bangu ganhou bem, né? O Bangu estava com o timaço. Então essa foi uma luta histórica no Campeonato do Maracanã, entendeu? Nunca mais vamos esquecer. Lutas históricas. A de ontem foi. A de ontem, rapaz, o garoto, ele surpreendeu. Depois que eu fui ver o vídeo, reparei que eu peguei exatamente a hora do soco. Que ele dá, que ele vira Exatamente. assim. Porque pela Globo... Aliás, no gramado você não consegue perceber nada. Nada. A televisão é que vai mostrar tudo isso. Nada. Mas aí eu mostrei eu vi o ângulo que eu tinha feito, aí eu vi exatamente a potência do soco, porque pela TV parece que foi assim, tipo, de nada. Não, ele pega aqui de trás Isso, e tal. foi. Foi forte mesmo, eu achei. E a gente tava falando do Felipe Luiz, né, cara? O que você tá achando do trabalho do Felipe muito Luiz? bom, Cara? muito bom. Eu estava em dúvida se quando ele tomasse posse ia haver uma mudança no Flamengo. Até houve uma discussão na época com o Clemente lá. O Clemente tem um programinha lá sobre futebol, a gente estava discutindo. O Felipe Luiz estava. O Clemente da música? É o Clemente da música. Ele tem um. Não, o Clemente da música não é o baixista, não. É o Clemente. Que tem um podcast, que né? tem podcast. Corredor 5, né? Muito bom. E é muito bom. E nós estávamos lá falando sobre futebol, e estava com uma resenha de futebol, e o Felipe Luiz estava entrando. Era o primeiro jogo. Então havia uma expectativa. Será que vai bem? E eu, na época, eu falava, vamos aguardar.
né? O primeiro jogo foi muito bem, mas vamos aguardar porque é muito novo, é muito, né? Muito Mas recente. hoje eu posso te falar com tranquilidade que ele está muito bem, cara. Ele está muito bem e eu acho que o Flamengo esse ano tende a ser Sim. uma jornada espetacular. E eu sempre converso com as pessoas sobre o Felipe Luiz, porque a evolução dele, assim, do Flamengo com ele é nítida. E a dele também, lógico, porque ele é um técnico que tem basicamente 1 ano de experiência, 1 ano e pouquinho de experiência, porque só que desse 1 ano e pouquinho de experiência ele tem 4 ou 5 meses de profissional. O resto era só sub-17, sub-20 e tal. Teve bons resultados no sub-17, no sub-20, desculpa, mas ninguém esperava. Eu confesso que eu, assim, até pela proximidade, pelo conhecimento que eu tenho do Felipe Luiz quanto pessoa, ele é um cara muito inteligente. Ele quando ele diz que ele tinha todos os treinos do Jorge Jesus anotado no caderno, não é mentira. O PVC contou aqui uma história, o PVC também, bom comentarista, ele contou aqui uma história que explica muito bem o Felipe Luiz, só que em 2019, quando ele estava atuando pela seleção, o Felipe Luiz, aí na Bahia ele foi lá em cima, o PVC foi lá em cima, bateu uma foto do time da Bolívia, da Venezuela, que estava com uma linha de 5 atrás. E aí no fim do jogo, o Brasil não conseguiu vencer, ele encontrou o Felipe Luiz e falou: Felipe, vocês no Atlético de Madrid geralmente são os caras que jogam na linha de 5, com a defesa difícil de penetrar. Como é que você, jogando lá, consegue atuar para que, quer dizer, você atuando lá, o que você acha que é o ponto fraco de uma linha de 5? E aí o Felipe Luiz olhou a foto assim e falou: posso mandar para o meu grupo de estudo? Ele tinha um grupo de estudo de futebol em 2019. Impressionante, né, cara? 4 ou 5 anos antes de parar. Olha entendeu? só. Com outros jogadores e tudo mais. Então, eu, assim, achei impressionante. É por isso que eu digo, o Felipe Luiz, de tudo que eu falei dos comentários, né, o Felipe Luiz, como jogador de futebol, é uma exceção. Uma exceção. Ele é uma exceção. É uma exceção. É uma exceção para tudo, inclusive. É um craque, realmente. E é uma excelente pessoa. Então, gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é uma mentoria, não é uma mentoria, é um workshop, né, exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.